Olá pessoal, com mais um vídeo para o canal, continuando com questões para o concurso da Prefeitura Municipal de Mudru. Aqui eu peguei duas questões mais da parte de direito constitucional, que essas questões elas são da prova de 2022, onde um inscrito aqui do canal ele me passou a prova em PDF. Então peguei ela e aí estou fazendo um vídeo em cima dessas questões. Então a primeira questão dessa prova de 2022 ela diz assim: dentre as alternativas a seguir, assinale o que? A não que se adequa ao que apregou os princípios constitucionais do direito administrativo. Bom, aqui nesse enunciado aqui eu já tive uma certa dificuldade na compreensão dela, porque normalmente agora eles estão usando palavras assim que não estão no nosso dia a dia, no nosso vocabulário. Então, olha só, traduzindo o que ele quer nessa questão, eu comecei a partir dessa palavra aqui, que é apregou. Apregou vem daquele sentido de estar de acordo. Então, de acordo com o quê? Com os princípios constitucionais. Só que antes dessa palavra aqui, nova, que a gente aprendeu agora, tem o quê? O não. Então, ele quer saber a questão que não esteja, a alternativa que não esteja de acordo com os princípios constitucionais. Então, o que ele quer no final? Ele quer a alternativa errada ou incorreta, aquela exceto, como a gente sempre faz nas questões, quando é solicitado esse tipo de situação. Então, eu acho bem interessante a gente entender esse enunciado aqui logo de cara. Então, nesse assunto aqui dessa questão, a gente vai ver sobre os princípios constitucionais, que são esses aqui, olha só, como da legalidade, da igualdade, liberdade, ampla defesa, contraditório, da proporcionalidade, fora que tem muitos outros princípios constitucionais que a gente tem que saber. Então, cada alternativa dessas aqui, a gente vai falar um pouco sobre cada princípio aqui que ele está falando. Então, na letra A aqui, ele diz assim: a prestação de serviços públicos liga-se à ideia de ação, no sentido de produzir o quê? Resultado, de modo que rápido e preciso. Então, isso daqui não dá uma ideia de quê? De eficiência. Então, isso aqui faz parte de um princípio que a gente acabou de ver na imagem anterior, que é o princípio da eficiência. Onde esse princípio ela pode ser aplicada, vamos dizer, em duas áreas. Onde a primeira seria do modo de atuação do agente público, então de uma ideia individual, mas também aquela ideia do coletivo, daquela ideia do quê? Do serviço público, dos órgãos. Então, como é que tem que organizar esses órgãos públicos na sua prestação de serviços, de modo que seja organizado, estruturado, disciplinado quanto à administração pública. Então, o princípio que a gente está falando nessa situação aqui da letra A seria o princípio da eficiência, e ela está apregoada de acordo com os princípios constitucionais, ou ela está de acordo também com esse princípio constitucional. A letra B ele diz assim: somente o interesse público, ou seja, o da coletividade, então lembra lá da ideia da sociedade e tudo, então poderá motivar o agente público em suas decisões. Isso tem algum princípio que dá essa ideia lá que a gente acabou de ver naquela primeira imagem que coloquei? Sim, seria o princípio da supremacia do interesse público, onde o que isso quer dizer? Supremacia está naquela ideia do primeiro lugar. No primeiro lugar de quem? Público, da sociedade em geral. Então, é a sociedade em geral é que determina a organização, o que tem que ser feito, essas coisas. Então, isso daqui seria o princípio do quê? Da supremacia do interesse público. Então, nessas duas questões aqui, a gente viu que elas estão de acordo com os princípios constitucionais. E lembrando que nessa questão ele quer a errada. A letra C ele diz assim: o administrador público deve considerar as normas morais médias da sociedade em sua conduta. Bom, quando eu li esse tipo de questão aqui, onde vi essa parte de média, achei muito estranha essa questão. Porque quando ele está falando, olha só, que o administrador público tem que seguir as normas morais, essas coisas, de acordo com a sua conduta, então, tipo assim, fazer tudo certinho e tal, isso não dá ideia do que? Do princípio da moralidade? Então, e ela faz parte lá dos princípios constitucionais, aonde isso daqui, ela tá dizendo assim que tem que seguir mais ou menos, por isso é que tá utilizando essa palavra média aqui. Isso na minha concepção, caso você não concorde, você pode comentar aí embaixo do vídeo. Mas olha só, no princípio da moralidade, a conduta do administrador deve ser pautada em quê? Na honestidade, na ética, transparência, probidade. Lembra lá que a gente tem aquela lei lá da improbidade administrativa? Então, improbidade, ela já é o contrário da probidade. Então, a probidade é a coisa certa que tem que fazer. Então, na boa-fé e na conduta do trato da coisa. Então, diante disso, a alternativa
incorreta, que seja errada ou que não está apregoada ao princípio constitucional, seria justamente a letra C. E aí, por último, ele diz sobre os atos administrativos, aqui na letra D. Os atos administrativos sujeitam-se aos ditames legais. Isso daqui é bem interessante, porque dependendo de cada ato administrativo, haverá controle, onde, por exemplo, esse controle pode ser interno quanto externo. E aí, dependendo disso, ela tanto pode ser realizada pela própria administração e também pode ser realizada pelo Poder Judiciário. Então, ele está, vamos dizer, fora do âmbito da própria administração. Então, de uma forma geral, todos os atos, elas estão de acordo com os ditames legais. Então, esses ditames, ele está de acordo com o controle, onde esse controle pode ser tanto interno quanto externo. Então, com isso, a alternativa correta dessa questão seria a letra C. Então, para finalizar esse vídeo, essa última questão aqui de direito constitucional, ela diz assim: a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, no inciso 36, ao estabelecer que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, a lei está garantindo 3 coisas aqui. Então, quais são essas 3 coisas? O próprio direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, isso daqui você percebe que a lei está garantindo para gente essas 3 coisas. Então, ele dá uma ideia do que para gente? Seria a ideia de quê? De legalidade? De moralidade? De segurança jurídica ou de proporcionalidade? Isso aqui, utilizando um pouco da lógica, assim, pois afinal a lei ela está garantindo isso, ela está nos amparando a isso, então isso já seria uma ideia de segurança jurídica. Por quê? Isso daqui, a lei permite que haja uma segurança do nosso direito. Só que seria de que tipo de segurança? Seria uma segurança jurídica, jurídica por lei, tudinho e tudo. Porque você lembra lá que a gente viu que todos os atos, por exemplo, eles estão sobre o controle, seja interno, externo. Então, para tudo isso no final, tem que haver uma segurança jurídica, uma segurança que a gente tem que estar amparado por lei. E uma coisa que dá também uma ideia dessa questão aqui para mim foi com relação a um remédio constitucional que a gente vê bastante nesse tipo de assunto, que seria aquele mandato de segurança. Então, olha só como um assunto vai puxando o outro. Então, com isso, a segurança jurídica ela é também um princípio no qual o Estado deve agir como garantidor dos direitos fundamentais dos cidadãos. Então, como uma forma da gente memorizar na nossa cabeça, essa ideia de garantir os nossos direitos fundamentais, ele também nos ampara nessa segurança jurídica, viu? Então, isso significa que o Estado, por meio de um ordenamento jurídico sólido, garante a previsibilidade e a estabilidade das relações. Isso daqui seria um conceito bem interessante para a gente saber para a nossa prova. A questão da legalidade aqui a gente já viu bastante, né? Que tudo tem que estar tudo escrito na lei. Com relação à moralidade, a gente acabou de ver na questão anterior, né? Onde tudo está aplicado em cima da boa-fé, da probidade administrativa, na prudência sensata do gestor. Então, tudo isso a gente vê na questão da moralidade. E, por fim, da proporcionalidade, que eu trouxe essa imagem aqui, você vê aqui o quanto está proporcional, ou seja, está mais caído que o outro. Então, essa ideia de proporcionalidade, ela nos representa, por exemplo, uma ação e um resultado, onde para esses dois acontecerem, ele tem que estar de acordo, ou seja, ele tem que estar o quê? Proporcional, ou seja, ele não tem que estar de acordo com essa imagem, pois ele tem que estar bem balançado, que dá aquela ideia de excesso de poder, em outras palavras também até de uma falta de respeito, né? Então, assim, isso daqui é aquela ideia da proporcionalidade. Então, com isso, a alternativa correta dessa questão é a letra C.